Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre comunicação de massa, como prometemos no vídeo anterior, onde cultura é definida como objeto de estudo da antropologia cultural e estuda os sistemas simbólicos produzidos, transmitidos, reproduzidos pelo homem fora da reprodução física da espécie. E eu sou Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí. Veja que complicado. Mas para os propósitos desta conversa, será muito mais interessante recorrer ao conceito de cultura proposto por Edgar Morin em Cultura de Massas, no século XX. O espírito do tempo, neurose. Podemos dizer que uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos, imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos e orientam as emoções. Esta penetração se efetua segundo trocas mentais de projeção e de identificação polarizadas nos símbolos, mitos e imagens da cultura, como nas personalidades míticas ou reais que encarnam os valores, os ancestrais, os heróis, os deuses. Uma cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio práticos à vida imaginária. Ela alimenta o ser semi-real, semi-imaginário, que cada um secreta no interior de si, sua alma. E o semi-real, o semi-imaginário, que cada um secreta no exterior de si, do qual se envolve sua personalidade. Está lá escrito em Morin, 1967, página 17. Para você consultar e ampliar os seus conhecimentos. Agora, se você quiser, existem muitas definições. Se tiver sem paciência para saber essas coisas, dentre as várias definições de comunicação, você encontra uma no próprio dicionário do Aurélio. Ato ou efeito de comunicar-se. Ato ou efeito de comunicar-se. Ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e ou processos convencionais. Quer através da linguagem falada ou escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro e ou visual. Por extensão, a ação de utilizar os meios necessários para realizar tal comunicação. Mas o que é a comunicação no universo acadêmico? É uma ciência? Na verdade, a comunicação está bem mais próxima de ser um objeto, ou melhor ainda, um campo de estudo, conforme coloca Francisco Radjé. A comunicação não é uma ciência, mas um campo de estudo multidisciplinar, cujos métodos de análise não têm qualquer especificidade. Foram desenvolvidos pelos diversos ramos do conhecimento filosófico, histórico ou sociológico. O conceito do mesmo não dispõe de autonomia teórica. Deve ser pesquisado no quadro das teorias da sociedade. Então, o termo comunicação vem do latim communicatio, do qual 3 elementos são destacados. Uma raiz muniz, que é igual
está encarregado de um prefixo CO, que é igual a reunião, terminação tio, atividade, significado igual a atividade realizada conjuntamente. O conceito de comunicação nos leva quase que diretamente a determinados termos. Alguns deles são operacionais e de grande utilidade quando se tem pela frente o objetivo de aprofundar conhecimentos sobre este campo do conhecimento. Então, no final do século XIX, observou-se uma mudança significativa no funcionamento das sociedades contemporâneas. Assistia-se ao fim de um sistema tradicional, estável, onde os indivíduos estavam intimamente ligados, seja por laços de família, pela tradição de se viver em um mesmo lugar, ou por motivos religiosos. Uma organização social assim coloca o indivíduo dentro do nexo de sistemas extremamente sólidos de controle social informal. Outro modelo de sociedade vinha se formando simultaneamente ao surgimento das reflexões mais específicas sobre os fenômenos sociais. Na verdade, as primeiras teorias sociológicas contemporâneas, das primeiras tentativas de criação de jornais populares, concebiam a sociedade como um vasto organismo. Mas, em fim do século XIX, ficou claro que esta organização se tornava cada vez mais complexa. Para as teorias sociológicas deste período, independentemente das divergências entre as várias tendências, a massa era formada por um conjunto homogêneo de indivíduos isolados entre si, indivíduo desprovido de vínculos tradicionais, que antes uniam as pessoas. A massa era assim concebida, indiferentemente de suas origens, dos grupos sociais a que pertenciam. Tal concepção de sociedade vai conduzir, ao lado da psicologia behaviorista, as diretrizes da teoria hipodérmica. Pronto. Agora você precisa parar para estudar um pouco sobre teoria hipodérmica. Eu espero que você tenha aprendido nesses 3 primeiros vídeos sobre a etimologia do termo comunicação. Uma comunicação como um campo de estudo multidisciplinar, um conceito de comunicação e como esses primeiros profissionais conseguiram falar sobre este assunto. Bem como lá no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a pré-história da comunicação. E agora entramos na fase das sociologias, que são as teorias sociológicas. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Reveja os 3 vídeos e recomende aos seus amigos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E até a próxima. Eu tenho certeza que pode até ser difícil, mas no final você vai compreender tudo sobre comunicação de massa. Como isso pode ajudar você a compreender o mundo em que vivemos, o instante político em que vivemos
os meios de comunicação que te conduz a um caminho que muitas vezes não é o caminho que você gostaria de ter. Muito obrigado por me ouvir.